Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. E hoje eu começo o bloco falando o nome de algumas pessoas que são importantes para o canal, assim como você que nos assiste. Janete Maria Dalpisol, de Florianópolis, Edilene Moura, de Osasco, São Paulo, Ana Júlia Arcanjo, da cidade do Rio de Janeiro. Sintam-se abraçadas e beijadas pelo contador de histórias reais. Eu digo para vocês que estão gostando dos nossos episódios, se inscrevam no nosso canal, convide todo mundo para que todos vocês façam parte da família O Contador de Histórias Reais. E hoje eu vou falar com uma pessoa que é uma pessoa célebre, conhecida no nosso país, porque essa pessoa, ela salvou 1.200.000 pessoas aproximadamente de um incêndio. Essa pessoa ajudou os bombeiros dando informação de como combater esse incêndio. Essa história aconteceu em 2015, 8 de abril, na Baixada Santista. Ele, que além de ser um herói, também é um vidente. Converso com ele, José Tavares. Prazer, é uma honra dar entrevista a este programa, a este canal, e passar a toda a população do estado de São Paulo e do Brasil e do mundo os conhecimentos positivos que eu tenho a respeito da sociedade e da vida. E me conta como que é essa história de você ter salvo 1.200.000 pessoas. Ocorreu o seguinte, eu, por ser uma pessoa que tem um dom da vidência, nasci com esse dom magnífico, e tenho uns conhecimentos de química e trabalho na área da construção civil, preocupado sempre com a sociedade, com as pessoas no ir e vir, vendo a dificuldade dos bombeiros em combater um incêndio na Baixada Santista no dia 8 de abril de 2015. No dia 5 de abril de 2015 eles estavam já com dificuldades, pediram ajuda aos americanos, foi veiculado pela mídia nacional. E no dia 8 eles estavam já largando os equipamentos porque estava destemperando totalmente o aço dos tonéis de combustível, e eles já estavam preocupados com a população da Baixada porque o cianeto produzido pela alta combustão viria a matar a população de curto a médio prazo. Terminal de carga lá da Ultracargo, empresa Ultracargo, é uma empresa grande, muito grande, que tem lá seu alojamento de combustível, né? Então, eu vendo a situação, eu entrei em contato com o Cobom e falei com o bombeiro Mascarenhas, que me atendeu, foi muito rápido, muito solícito. O Cobom, inclusive, está de parabéns, né, pela eficiência em atender a população. Aí eu passei os meus conhecimentos e estendi os meus trabalhos, prestando um trabalho para a empresa da Baixada e aos bombeiros. E foi um êxito total, e eu falei naquele exato momento que em menos de 2 horas eles combateriam um incêndio com a técnica única e exclusiva minha, que eu vim saber depois, só eu tinha essa técnica. Menos de 2 horas eles iam conseguir combater um fogo que eles não estavam conseguindo até o presente momento, isso? Justamente, ia ser uma das maiores tragédias do mundo em matéria de incêndio. E eu, graças a Deus, com a minha técnica, com os meus conhecimentos, com os meus dons mediúnicos, dons de evidência, eu consegui a ter esse êxito, e parabéns aos bombeiros e parabéns à Polícia Militar por estar sempre aí, tomando posse e guardiando da população de todo o Brasil. E qual foi o resultado dessa história? O resultado é o seguinte, eu comecei a ser investigado por várias pessoas, procurei a empresa Ultracargo, o próprio bombeiro falou para que eu procurasse a Biquim, que eles iriam me dar uma ajuda lá, um auxílio à altura, eu iria receber uma honraria à altura mais alta da mais alta instituição dos bombeiros, a mais alta patente da instituição. Inclusive estou aguardando até o momento uma resposta dos bombeiros nesse sentido, mas já recebi de outras entidades, outra instituição, honrarias como Herói Nacional. Isso para mim é uma honra, um orgulho, porque nós temos que ter no coração o patriotismo e pensarmos sempre em ajudar o próximo e ajudar a sociedade. E qual foi esse procedimento que você sugeriu aos bombeiros que utilizasse para que fosse conseguido o êxito de apagar o fogo? Esta técnica, inclusive, está em fase de patente, está em fase de registro. Eu não estou podendo divulgar agora no momento, mas é muito eficiente, foi de um êxito total, e tanto é que os bombeiros pretendiam patenteá-las. E eu falei que seria muito interessante a gente somarmos os conhecimentos e para que fosse estendida a toda a humanidade, porque o incêndio, ele nunca fala quando vai acontecer. E todos nós estamos aí praticamente à mercê de incêndios futuros, e com essa técnica eu pretendo sim divulgar
para vários países, inclusive pensando sempre em salvar o ser humano em primeiro lugar. Olha que interessante, gente. Segundo informações da minha equipe de produção, eu fiquei sabendo que também ele prevê outras coisas. Eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, sobre essas outras previsões que você fez. Sim. Eu previ, com 30 dias de antecedência, a morte do prefeito Celso Daniel. Inclusive, eu a procurei, na época, 2 vezes por um vereador lá, e ele me alegou que, para falar com o Celso Daniel, teria que anotar agendar uns 2 meses antes. Então você procurou ele para avisar sobre a morte dele e ele não quis te receber? Justamente, eu procurei para alertá-lo da morte, da previsão que eu estava tendo. E, infelizmente, não deu para socorrê-lo no tempo hábil, ele não pôde retornar a mim. E também teve outras previsões que eu previ. A queda do avião da Chapecoense 26 dias antes. Você preveu isso também? Eu previ isso também, inclusive dei entrevista para um jornalista aqui que frequenta aqui a Câmara de São Paulo, e ele ficou todo arrepiado. No momento ele me falou o seguinte: eu não falei, a gente não prevê e não lança maus agouros. O que eu vi foi o seguinte: ele perguntou para mim, falou: ô meu amigo Vidente Tavares, vai ter alguma tragédia? O mundo está meio esquisito. Eu falei: olha, não é bom falar em tragédia, porque elas estão iminentes a todo momento, mas vai ter uma queda de um avião aqui na região do Rio Grande do Sul, o avião da região do Rio Grande do Sul ali, Santa Catarina, e vai ser uma queda com um avião cheio de jogadores. E ele perguntou para mim, para enfatizar com mais empenho, ele falou: em que mês vai ser? Eu falei: agora no mês 11. Infelizmente foi o avião da Chapecoense que caiu. Mas isso podia ser previsto, aliás, foi previsto, mas podia ser evitado? Esses dons de evidência que a gente tem, ele vem, mas nem sempre eu posso divulgá-los porque as pessoas interpretam mal. Existem muitos mentirosos que trabalham com esses conhecimentos, mas uma coisa é certa: não se pode falar palavras vãs, não se pode pregar uma evidência sem que a gente não tenha exatidão e tenha uma permissão. Então o que acontece? Eu previ esta e previ mais outras. A queda do avião da TAM, com 15 dias de antecedência, falei para várias pessoas, até passei mal. Eu fui fazer um orçamento num prédio aqui em Moema, na época, e justamente eu desci em frente ao aeroporto. E naquele exato momento que eu desci em frente ao aeroporto lá, estava de ônibus, eu senti até cheiro de carne assada. Eu previ a queda do avião, tudo com antecedência, 15 dias antes. Chegando ao prédio, ao condomínio, conversei lá com o zelador, estava já aguardando minha visita para fazer o orçamento no prédio. E ele me convidou para entrar, anunciou a minha presença lá para a síndica, e ele pediu para que eu aguardasse lá no hall. E justamente nesse momento eu perguntei para ele se ele era católico ou evangélico, porque a turma tem essa divergência. O evangélico fala, quando a gente tem uma evidência, ele fala que isso é uma revelação. E o espírita fala que isso é evidência. Agora, também na Igreja Católica fala que é uma premonição. E esses incidentes, essas coisas que você está me falando, então, é possível evitar? É possível evitar quando a pessoa sabe ouvir, tem a humildade de ouvir o anunciado. Se a pessoa não tem a humildade de ouvir, automaticamente ele vai cair em desgraça. E teve mais. Além dessa, teve na época eu estava candidato juntamente com o Eduardo Campos. E procurei aqui, com 20 dias de antecedência, eu previ a queda do avião do Eduardo Campos também. Eu estava candidato com ele pelo partido lá do PRP em 2014, e a Marina Silva. E eu previ e havia comentado com algumas pessoas antes, e justamente eu procurei, no dia que ele foi na entrevista para a Rede Globo, procurei ele aqui, o vereador Laércio Benco, e ele já estava com o momento aspirado para adentrar em plenário. E ele não pôde me receber. Então ficou agendado para o dia seguinte. Só que eu saí, depois fui participar de uma reunião que havia aqui no plenarinho, fui convidado por uma moça, e justamente era uma reunião do pessoal dessas empresas que trabalham com negócio de segurança. Aí eles estavam falando sobre segurança, tudo, e me veio na mente de novo a queda do avião. Aí fui tentar adentrar no plenário, mas não estava trajado a rigor para acompanhar o plenário da Câmara e procurar voltar a falar com
o vereador. Infelizmente, saí e fui embora. Quando eu estava atravessando aqui próximo ao Anhangabaú, encontrei um cabo eleitoral meu, que era da região da cidade de Tiradentes, e ele veio comentando e falou: ô Tavares, ô meu amigo Vidente Tavares, essa noite minha esposa teve um sonho, ela é evangélica, teve um sonho, e ela viu num sonho que o avião do homem vai cair. Vai cair o avião. Eu falei: realmente vai cair. E é muito evidente a evidência que eu tenho. E infelizmente assistimos lá a primeira entrevista dele pela Rede Globo e veio na madrugada acontecer a queda do avião. E como você se sente depois que você tem a visão e acontece o fato? Você se sente impotente? Você sente que tentou fazer a sua parte? Como que é a sua sensação em relação a isso? Nunca me vanglorio dessas visões que eu tenho. É duro carregar este estigma, esses conhecimentos, mas é uma missão que a gente tem, um dom. Você acredita em extraterrestre? Sim, existe extraterrestre, como existem outros planetas. Olha só, gente, ele está falando que acredita em extraterrestre, esse vidente que está conversando aqui com a gente hoje. Então você que está interessado nisso, nos assista que no próximo episódio ele vai falar com a gente, vai falar sobre extraterrestres. Eu acredito em extraterrestre e acredito também em vida no fundo do mar. No próximo episódio, gente, fiquem ligados no Contador de Histórias Reais. Extraterrestres. Se você ficou curioso para saber essa história, então não perca o nosso próximo episódio, que é a continuação desse. Se inscreva no nosso canal e assine também aqui embaixo, onde tem uma sinetinha para você ser avisado no nosso próximo vídeo. Até a próxima, galera!